Maravilha! Olá! Aí é boa tarde, né? Aqui é Aqui é boa boa noite. tarde, professor. Tudo bem? Tudo bem, Tava te... professor Daniel? Muito obrigada por esse momento aqui. Os meus seguidores já pedi para eles enviar os seus aviões e anotar já as perguntas, porque hoje é uma grande noite, né? Estamos diante de um homem que tem um conhecimento na área do direito, né? E vai falar um pouco sobre o empreendedorismo para que a gente possa entender o quanto importante é empreender, tanto na advocacia, né? E as Sim, histórias de alunos que o senhor tem, de subidas, de caídas, né? De descida dos alunos, mas quem vence a corrida é aquele que persevera. Não é aquele que com chegou em primeiro e certeza. segundo lugar, mas é aquele que Com chegou certeza. e perseverou. Ok? Então, Com professor, eu certeza. Um gostaria que o senhor prazer estar aqui falasse. com você. Oi? É um prazer estar aqui com você. Você está me ouvindo bem? Obrigada. Tudo bem, tudo tranquilo. Então, se apresente aqui para o público, fale um pouco de você. Se o senhor é casado, se o senhor tem filho, se já é avô, como é essa história aí familiar. Não, E não, de não. É pelo que amor de Deus, lugar, agora acabou comigo. é, olha, e de que lugar do Brasil, qual é o estado que o senhor vive? Olha, me desculpe chamar o Bom, senhor, mas não se sinta velho. Para mim, eu chamo as pessoas de senhor como autoridade para mim. É tá bom. respeito, para mim é respeito. Então vamos lá. Eu sou Daniel Venturini, professor, sou advogado. Eu estou falando aqui de Campinas, estado de São Paulo, né? E você veja Maravilha. só, uma coisa super bacana, né? A internet ela promove esses encontros que seriam impossíveis, né? Você está aí no estado de Washington, não é isso? Isso. Então você imagina só a distância. Então, falar um pouquinho mais da minha trajetória profissional, até para as pessoas entenderem o contexto e o porquê da minha preocupação hoje em falar com você sobre esse assunto. Né? Isso. Então, a gente conversou antes, né, falou sobre essa questão do Isso. empreendedorismo e como que isso estaria dentro da área do direito, principalmente da advocacia. Eu me formei super novo, ou seja, eu entrei com 18 anos na faculdade Uau. e assim, eu terminei já a faculdade, prestei o exame da OAB, que é um bicho-papão para muita Ah, gente, e eu é passei no meu muita primeiro gente. exame. E eu passei no meu primeiro exame e esse ano, né, não falando da minha idade, mas esse ano eu completo 30 anos que eu entrei na faculdade, né? Uau. E aí, o que acontece? Hoje eu vivo um contexto totalmente diferente, mas enriquecedor, porque hoje eu sou professor na faculdade de Direito, né? Só para quem não me conhece, a minha área de atuação sempre foi no Direito, mas recentemente eu concluí o meu doutorado em Educação. Por Hum, quê? Já faz um tempo que eu parei de, digamos assim, querer pesquisar especificamente no direito e resolvi pesquisar sobre a educação jurídica. E para falar sobre educação jurídica, você tem que hum, sair do direito e ir para a educação. Então, o que acontece? É um mundo muito diferente. Se a gente for cogitar de 30 anos atrás para hoje, mudou muita uhum. coisa. Embora, né, as leis sejam muito parecidas, né, os códigos tiveram poucas mudanças, Aham. mudanças pontuais, mas o mundo é outro. O mundo de 30 anos atrás era outro. E isso é muito importante. E então, o que acontece? Eu me recordo que eu já peguei e comecei a trabalhar. Né? Eu já peguei, já passei no exame de ordem, já entrei num escritório, e era um escritório que a gente trabalhava para bancos, né? Era especializado na advocacia bancária, e era um volume gigantesco de ações, então era aquela coisa insana. E hoje nós estamos assim num contexto totalmente diferente, num contexto onde existe essa nova era digital, existe o processo eletrônico, né, que desde Isso. 2015 que ele já existe. Então, de repente, aquela estrutura, aquela ideia, aquela imagem que as pessoas tinham de prosperar, de que seria um escritório de advocacia, como é que ele exerceria a profissão, já não é mais daquele jeito. Isso. E o que é mais interessante, o que a gente, digamos assim, imaginava, o que eu preciso ser, quais são as habilidades que eu preciso ter, qual que é o conhecimento que eu preciso ter, isso há 30 anos atrás não é mais a mesma coisa hoje. E esse é o grande fator. E se você me permitir, até para as pessoas entenderem qual que é o contexto, o porquê da minha fala. Isso. Ah, hoje, qual que é a realidade que a gente vai falar? Existem profissões novas que estão surgindo,
né? Principalmente por conta dessa era digital. Isso. E existem profissões, carreiras que até então existiam que vão desaparecer. Esse é um fato, é inegável. Então, hoje, falando da minha área, dentro da área do direito, o direito está ameaçado, né? E apesar das pessoas, alguns falarem que sim, mas eu não sinto isso. Por quê? Porque para você seguir uma carreira jurídica, você precisa ter uma graduação em direito. Não tem como você ser advogado, você seguir uma outra carreira sem esta graduação. Então, o direito ele ainda é um curso tradicional, ele ainda exige, né, esse aspecto formal, mas a segunda pergunta que eu acho que valeria a pena ser feita é: o diploma, só o diploma, né, da graduação, é suficiente hoje para você ingressar no mercado, para você conseguir prosperar, empreender? E a questão é não, de forma alguma, de forma alguma. E o grande problema é que hoje nós temos um enorme volume de faculdades, aqui em Campinas, né, no estado de São Paulo, são várias, só em Campinas. E é um curso que está crescendo cada vez mais, principalmente com, né, esse fenômeno da educação à distância. Então, hoje, está existindo um boom, né? Então, existe até uma disputa entre a própria Ordem dos Advogados e o Ministério da Educação, no sentido de falar, olha, aonde vai parar isso? Né? É algo preocupante. Mas vamos imaginar, então, esse aluno, essa aluna, esse jovem, que tem um sonho, né, que tem essa paixão pelo direito, porque o direito ele é apaixonante, Ele é apaixonante. E ele está dentro da faculdade, e ele fala assim, e aí, para onde eu vou? O que eu preciso? E muitas vezes ele não sabe nem esse contexto, não sabe o que está acontecendo, não sabe desses bastidores, mas ele tem que saber. Então, eu acho que assim, o nosso papo hoje é para falar sobre esse problema na formação, essa falta de preparação, ela tem que, para ser resolvida, ela tem que começar com uma conscientização. Então, a pessoa está lá, ela está vendo a faculdade, ela tem que enxergar esse cenário, enxergar para onde ela pode caminhar, quais são os caminhos possíveis. E aí, dentro, acho que da sua área, que você fala dos mindsets, né, dessa preparação toda, a questão da mentalidade. Hoje, qual que é o contexto? Eu falo como professor. Eu recebo cada vez mais alunos despreparados e alunos que ainda estão acostumados com aquela postura passiva. Ou seja, eu vou entrar dentro da faculdade, eu vou aguardar me passarem alguma coisa. Só que qual que é o contexto hoje de aula dentro de uma faculdade de direito? Existe uma diminuição de horas, o professor presencial está ficando em extinção. Uau. E assim, a gente não consegue nem passar muito do conteúdo técnico. Né? A gente tem que, a figura do professor, na verdade, é fazer, olha, dar direcionamento, mas o que deveria já começar, para quem ainda está na faculdade, é exercer o protagonismo e ter essa mentalidade de protagonista. Ou seja, estou na faculdade, estou aprendendo, mas isso aqui é o mínimo que eu preciso e eu vou correr atrás. Eu vou assumir o controle disso. Eu que vou pegar e vou buscar esse conhecimento. E isso é difícil. É algo que a gente tenta implementar. A gente fala isso até na educação como a sala de aula invertida. Né? Ou seja, o professor chega e fala, vocês sabem o que vocês têm que estudar. Eu estou aqui apenas para tirar dúvidas, para encaminhar. Mas se você chegar para a minha aula e não se preparar para a minha aula, ela vai ser uma aula inútil. Né? Então, seria bom imaginar assim, imagine que amanhã eu tenho um aluno, uma aluna que sai da sala de aula e entraria no escritório de advocacia. Vamos imaginar se ele tivesse essa postura passiva dentro de um escritório, ficar de braços cruzados e falar assim, olha, eu vou aguardar alguém falar o que eu tenho que fazer. Se ninguém falar comigo, eu vou ficar o dia inteiro aqui esperando. Isso não existe. Então, esse processo vai ser exigido amanhã no mercado, se for a carreira que a pessoa for ganhar, ele também tem que começar dentro da faculdade. Então, eu acho essa questão da mentalidade, ela é muito importante. E aí, tem um outro aspecto importante. A gente ensina isso na faculdade? Não. Isso não faz parte da grade da faculdade. Você ensina o que na faculdade? Direito civil, direito penal, processo, as matérias técnicas, que têm que ser aprendidas. Se você vai, por exemplo, numa faculdade de medicina, ele vai te ensinar o corpo, a anatomia e tudo mais. Então, na faculdade de direito, você tem que aprender as leis. Isso é óbvio. Mas não é só isso. E existe uma resistência muito grande por parte de instituições,
de ensino, dos próprios professores e de boa parte dos alunos que não quer ver a coisa desse jeito. Ou seja, não quer sair dessa zona de conforto, onde ele se enxerga como se ele fosse uma folha em branco, e aí alguém tem que passar o conteúdo e ele tem que absorver aquele conteúdo e tem a falsa sensação de que é suficiente. E na verdade não é. Então, muitas vezes eu em sala de aula, fiz até uma experiência nesse último semestre, eu cheguei e falei para os alunos, vão lá na lousa e escrevam qual que é o teu sonho e qual que é o teu medo, né? Aí você fala assim, mas Daniel, você é professor de direito civil, de direito processual civil, o que, que tem a ver falar sobre isso? Até no meu Instagram eu falo de algumas coisas, eu falo, mas professor de direito, o que, que você está falando desse assunto? E aí que eles não entendem. Que o direito civil está lá no código, você consegue ler sozinho. O direito processual civil também está lá, você consegue acessar essas informações. Mas você questionar, saber onde você quer chegar, você traçar metas, você saber lidar com as suas fragilidades, entender por que elas acontecem, se fortalecer nesse processo, isso é difícil. Isso é difícil, mas isso é a mentalidade que tem que ser construída. Então, o que, que eu falo para você? Esse é o cenário. O primeiro passo é uma mudança de mentalidade, e aí vamos falar assim, já num sentido de mercado. Né? Se existe minuto, professor, vamos dar um tempo, ler aqui as perguntas e claro. a homenagem que estão lhe fazendo aqui. Uau! Veja só, o Nogueira falou assim, exato. Aliás, a sociedade tem ficado passiva de seu crescimento. Nossa, o que você está falando anteriormente, né? E o Moisés está falando assim, exatamente. E o Alan, né, Castro Lima, fala assim, pois é, professor, deve ser seu aluno aí, ó. Ah, sim, os alunos estão chegando aí já. Estão chegando. Aí o Moisés também falou assim, faz parte da vida, para o resto da vida. E kkk, vamos lá, pessoal, nós queremos aqui perguntas para o professor. Vamos escrever perguntas. O nosso tema hoje é a ausência de preparação para desafios profissionais. Então, quais são essas ausências? Gente, começa a fazer perguntas que o professor ele vai começar a responder. Interrompi ele aqui com a resposta, mas ele vai continuar. Por favor, envie perguntas. Então, vamos lá. Então, qual que é o contexto? Hoje, a faculdade ela prepara a pessoa para empreender, ela prepara o aluno para o mercado. E eu, sinceramente, eu falo que não. Ela vai dar o conteúdo técnico, vai dar a teoria, tem até a questão prática, né, de você saber fazer o manejo, de como você vai defender os direitos. Mas vamos imaginar esse aluno, essa aluna que queira abrir o seu escritório, que queira efetivamente começar. Então, eu acho que assim, o primeiro caminho que a pessoa tem que perguntar é o que o mercado espera de mim? Qual que é o perfil que eu tenho que ter, né, para conseguir prosperar? O que se busca? Então, saber a parte técnica, ser aprovado no exame de ordem, isso é básico. Isso é o mínimo necessário. É o feijão com Mas, por exemplo, com certeza, esse aluno, ele consegue se comunicar? Esse aluno, e aí vem uma palavra que talvez as pessoas não aceitem isso numa faculdade de Direito, mas eles precisam entender. Você amanhã vai ser um prestador de serviço. Então, o que você vai vender? Se você falar para mim que você vai vender tão somente o meu serviço, a minha advocacia, você está enganado. Você está enganado. Porque você tem que vender algo além disso. Você vai vender excelência, você vai vender tranquilidade para as pessoas. E aí, né, só para tornar um pouco mais complicada a questão. Existem hoje grandes escritórios que recrutam advogados e advogadas, e na verdade esse advogado e essa advogada que vai entrar nesse escritório, ele tem que ter um perfil de vendedor. Ele tem que aprender a vender uma tese jurídica que já existe, que já está pronta. Então, esse advogado, ele não vai precisar necessariamente ser o melhor, de repente, num assunto tributário. Mas ele vai ter que entender qual que é o produto que está sendo vendido, qual que é aquela tese que está sendo vendida, e ele vai ter que, amanhã, trazer clientes, angariar clientes, vendendo essa tese jurídica que já está pronta, montada, que não foi nem por ele desenvolvida. Então, se você fala para um aluno hoje que está na faculdade de Direito que ele tem que ter esse perfil, que ele precisa
convencer, que ele precisa passar essa segurança, que ele precisa saber se comunicar, isso não tem nada a ver, por exemplo, com a prova de direito tributário que ele fez. E aí que tá. Existe uma questão muito importante. As pessoas acham que estar na faculdade é o suficiente. Esse conhecimento que ele está lá pagando, né, na maioria das vezes são instituições privadas, então os alunos pagam, né, para fazer o curso, eles acham que é suficiente. E aí tem uma outra mentalidade que tem que mudar. Você tem que começar a investir em você. Quais são os cursos que você está fazendo além da faculdade? Mas, professor, eu estou fazendo estágio, eu estou fazendo faculdade. Sim, mas você já melhorou a sua comunicação? Você já aprendeu um pouco sobre PNL? Quais são as táticas de marketing que você conhece? Quais são os gatilhos? Como que você pode, né, utilizar, como você pode otimizar a sua performance? E isso não vai existir dentro da faculdade de Direito. Aliás, não tem. Não tem As pessoas como. não chegam, né, nesse ponto. Só que é aquilo que eu falo. Se o aluno, né, ele se formou, ele conseguiu passar na OAB, e nós temos aí um mercado em que, assim, que já existe um processo digital, os escritórios não precisam ser fisicamente tão grandes, as pessoas podem trabalhar no sistema de home office. Por que ele vai ser contratado? Por que um escritório desse vai contratá-lo? O que ele tem a oferecer além desse diploma, né? E aí também, invertendo a pergunta para um outro lado. Por que um cliente, alguém que está precisando, né, de um atendimento jurídico, vai contratar você, advogado recém-formado? Por quê? Exatamente. O que você me oferece? Porque a verdade é que, assim, não falta advogado, né? Eu brinco com os meus alunos, falo assim, o problema do advogado é que ele não se aposenta, ele precisa morrer. Então demora um pouco mais, né? As pessoas hoje estão vivendo um pouquinho mais. Então, o que acontece? O que você vai oferecer? Então, existe de repente, um grande escritório lá, todo estruturado, e você fala assim, você está competindo com esse escritório, você está competindo pela atenção deste cliente. Então, numa dessa, esse advogado está entrando no mercado e fala assim, olha, tudo bem, eu não tenho aquela estrutura, nem quero competir com ele. Mas eu posso, por exemplo, dar um atendimento mais personalizado, um atendimento mais próximo. Dependendo da natureza da causa que eu vou trabalhar, por exemplo, eu vou atuar em ações de família. Isso é diferente, tem que ser alguma coisa mais de confiança, eu tenho que inspirar essa confiança, eu tenho que sentir, o meu cliente tem que se sentir acolhido. Então, são pequenos diferenciais. Mas isso envolve o quê? Uma mudança de mentalidade, dele olhar para essa situação e entender que o conhecimento técnico jurídico não vai resolver isso. A gente não está falando de conhecimento técnico jurídico. A gente está falando de outras coisas, né? Acho que chegou alguma perguntinha aí, não sei se falar. Vamos ler, professor, veja só. Como as instituições têm trabalhado os cursos de direito para essa mudança de mercado? Se é que tem, né? Boa pergunta. Então, eu ouso dizer, né, com base na maioria das instituições que eu conheço, que elas não têm trabalhado. Esse aspecto não tem sido trabalhado. Se for trabalhado, vai ser trabalhado por um ou outro professor que compartilha uma experiência pessoal, né, e passa. Porque que acontece? A instituição de ensino, o ensino jurídico, a educação jurídica, ela é regulada, regulamentada. Então, lá existem as matérias, existe o conteúdo que tem que ser cumprido, e essas competências, essas potencialidades que deveriam ser trabalhadas nos alunos, elas não existem, não estão previstas lá. Então, via de regra, o que as instituições fazem? Elas vão cumprir aquilo que está determinado pelo MEC. Então, tem que ter direito civil, tem que ter direito penal, tem que ter isso e aquilo, está tudo certo. E aí, me perdoe, né? O grande problema que existe aí é a junção de uma instituição que não está preocupada em ajudar no desenvolvimento dessas potencialidades e de um aluno que também não está interessado. Porque se você juntar uma instituição que não está preocupada com um aluno que também não está interessado, fica ótimo, né? Então, está tudo certo. Então, é por isso que eu falo, a mudança é numa antecipação
do aluno ele conseguir olhar para esse cenário diferente, para esse mercado que está diferente, e ele fala, opa, tudo bem, se a minha instituição não disponibiliza isso, eu vou correr atrás de outra forma. Então, É, as pessoas... professor, Diga. é uma coisa muito importante que o senhor falou aí, é sobre os cursos fora da universidade, que esse é o tema agora que você está falando. Sim, Então, é como a universidade também é uma empresa. Estou dentro da empresa, eu trabalho na área de recursos humanos da empresa. Eu não vou esperar que a empresa ela pague um curso para mim na minha área. Eu vou fazer um curso de especialização. Eu não vou esperar dela. Eu tenho que investir sim. em mim, pegar meu dinheiro e investir nesse curso, que o maior investimento que a gente faz somos em nós. Então, como o senhor já está falando aí para os seus alunos, eu, se eu fosse uma aluna de direito hoje, eu chegaria para você e perguntaria: professor Daniel Venturini, quais os cursos que eu deveria já ter uma lista de cursos que eu possa fazer 2 no ano ou 3 no ano, fora a minha universidade, Sim, que vai somar, sim. não é, com a área da advocacia que eu quero trabalhar? Com certeza, esse seria o caminho. Olha, se alguém me perguntasse isso, por exemplo, que é um assunto que eu tenho me interessado cada vez mais, eu falaria o seguinte, por exemplo, vá aprender as noções do marketing, né? E principalmente dentro do marketing jurídico. Por quê? É aquele cenário. Hoje, as coisas mudaram do que, como eu disse, há 30 anos atrás. Há 30 anos atrás, os clientes ficavam desesperados atrás dos advogados, porque eram poucos advogados, poucas instituições de ensino. Então, era um outro mercado. Hoje, nós temos aí um boom, né, de faculdades de direito, advogados, né, a cada semestre existe uma carga nova de advogados, e a gente tem um fenômeno importantíssimo chamado o quê? Internet. Que naquela época Não não existia. Então, veja, é o que eu existia, falei. tudo era livro, professor. Hoje, hoje a gente está aqui com não sei quantos mil quilômetros de distância conversando, mas poderia ser uma reunião entre cliente e advogado, e está tudo Isso. certo. E as pessoas hoje conseguem se ajeitar na logística. Então, neste cenário, vamos falar assim, digital, nesse cenário digital, onde ou a pessoa está olhando para o celular, ela está no computador, as pessoas passam muito tempo conectadas, não é mais o cliente que corre atrás do advogado, e sim o advogado que vai correr atrás do cliente. Existe hoje uma disputa da atenção dos clientes. Então tem lá, é um cliente do direito do trabalho, é um cliente que tem um problema previdenciário. Como é que eu vou chegar nessa pessoa? Então, ter esta noção de marketing, ter noção sobre tecnologia, né? Hoje se fala, qualquer pessoa hoje que sai da faculdade, ela tem que estar conectada, ela tem que conhecer todas as ferramentas, ela tem que saber como é que tudo funciona. Por quê? Porque é muito provável que amanhã ela trabalhe de casa. Ela tem que, mesmo que ela entre no escritório, ela fique trabalhando uma boa parte do tempo em casa e tem que saber ser rápido, ser ágil nessas ferramentas, aquilo que pode otimizar, aquilo que pode facilitar. Então, nessa disputa de atenção, se ela não tiver esse conhecimento mínimo, se ela não estiver na internet, então é incrível isso, mas se você amanhã é um profissional da área do direito, né, você é um prestador de serviços, mas isso vale também para lojas físicas, para qualquer outra atividade. Se você não estiver na internet, né, seja em rede social, se você não tiver um site, se você as pessoas não te localizarem, e não conseguirem obter as informações claras, né, das quais elas precisam, você vai ter problemas. Porque simplesmente você vai desaparecer. Aí você fala assim, nossa, mas eu estou aqui. Mas ninguém vai te procurar na porta do teu escritório. As pessoas elas vão te procurar no Google, elas vão te procurar, né, aqui no Instagram. E quanto mais tempo a pessoa demorar para entender isso, e de que ela precisa ter esse manejo, aprender a se comunicar, a como trabalhar a imagem dela, a como vender
né, entender o que ela está vendendo, quem ela é, né, o que ela pode oferecer. Porque no final das contas, a gente que está aqui na internet entende. Você precisa saber quais são as dores, né, do teu Exatamente. cliente. Exatamente. Você tem que saber quais são as dores, o que ele precisa. Porque você fala assim, mas ele precisa de um advogado. Mas tudo bem, mas não é só isso. O que ele busca? Então, de repente, ele busca confiança, ele quer ficar tranquilo de que tem alguém que está cuidando muito bem, como se fosse, né, se estivesse cuidando próprio, né, para o advogado. O que ele quer ter uma excelência de atendimento. Enfim, né, você precisa entender o que essa pessoa passou, o que ela está buscando. E existem cursos que ensinam isso, que não tem nada a ver com faculdade de Direito. A pessoa fala assim, cara, eu vou te ensinar. E eu acho que talvez uma das coisas mais importantes são desmistificar certos bloqueios, né? Então, as pessoas elas vêm para a faculdade, para a universidade, e elas trazem consigo conceitos errados, né? Conceitos, por exemplo, o ambiente do direito, eu sou criticado quando eu falo isso, mas existe muito ego no ambiente do direito. Então, a pessoa fala assim, não, eu sou doutor, isso e aquilo e tal, tal, tal. E muitas vezes essa arrogância só vai te criar problemas, né? Então Não você abre portas, não professor. vai, Não abre portas. não abre Deixa eu ler porta. aqui umas afirmações aqui e uma pergunta. Às vezes eu acho que o aluno não se interessa, porque não sabe que isso será necessário. Ele falando em relação aos cursos fora, Sim. que o senhor deu as dicas aí, né? A Laís Gregório falou assim, o primeiro passo é ter coragem e, mais do que isso, fazer o melhor com as ferramentas que você possui. Aí o Nogueira também falou assim, quando eu era aluno de gastronomia, busquei literatura para estilo de alta didática, eu acho, né? Li sobre farmácia, sobre nutrição, filosofia, fisiologia, médica. Não é só completar um curso como um outro, né? Ele aqui está falando isso, né? Que ele foi em busca de Sim. novos conhecimentos. Ele não só ficou com feijão com arroz que o professor dá ali, né? Sim. E E tem um outro aspecto importante, só para pegar esse tá. gancho aí. As pessoas, eles acham, por exemplo, eu gosto de direito do trabalho, então eu vou ser advogado trabalhista. Tudo bem, vai ser a sua área de maior atuação. Mas isso não significa que você não tenha que se atualizar, trazer novos conhecimentos. Então, por exemplo, o meu exemplo pessoal, eu fiz graduação em Direito, fiquei muito tempo advogando, só que assim, eu não sou apaixonado pela advocacia, eu sou apaixonado pelo direito. E hoje o que mais me realiza é viver o direito na condição de professor, ou seja, de potencializar, de dar, né, pegar Educacional. nas mentorias, fazer com que esses alunos voem alto. Então, o que acontece? Como eu disse no início aqui da live, o meu doutorado, né, que foram 5 anos, né, de doutorado, 4 de curso e 1 ano de preparação, ou seja, quase uma nova graduação, foi em educação. E muitos colegas meus falaram assim, mas que absurdo, por que você faz educação? Faz em direito, ou seja, aquela mentalidade fechada. E ele não entende que, no final das contas, eu tenho mais conhecimento. Eu falo assim, eu tenho já o conhecimento do direito e eu agreguei um conhecimento novo. Eu tenho uma outra, eu ampliei. Então, a questão é que o aluno ele tem que parar de já determinar que ele só vai fazer uma coisa, que ele só vai trabalhar de um jeito, que ele vai ser uma pessoa igual para o resto da vida. E não. Se não tiver mudança, não existe evolução. Sem evolução, você não fica melhor. Não adianta, não tem conversa. E isso implica o quê? Novos conhecimentos, novas pessoas, novos lugares. Você ter a capacidade, a humildade de você revisitar, né, ideias suas, você olhar para trás e falar, eu não sou mais daquele jeito. Eu já mudei, eu amadureci. Então, se a pessoa ela for arrogante, então ela já assume aquela postura arrogante, e tem esse medo, nessa crença, esse medo de aprender o novo, esse medo de mudar, esse medo de arriscar, como é que ela vai prosperar? Porque, por exemplo, eu posso pegar um escritório hoje e vai para lá. Eu contrato uma inteligência artificial, contrato um programa que toca.
toca todos os processos do escritório. E então eu chego para alguém e falo assim, olha, você só precisa fazer esse peticionamento mecânico. Para fazer coisas mecânicas, eu não preciso de muito conhecimento. Porque diferente, a pessoa fala assim, nossa, mas, poxa, professor, eu estou me sentindo como se eu estivesse lá fazendo uma montagem de uma máquina e eu fico o dia inteiro apertando um parafuso. Mas entenda, você pode estar dentro do direito, dentro do escritório de advocacia, você não está apertando um parafuso, mas você está apertando a mesma tecla de um computador. E a mesma coisa você não se deu conta. Você só porque você tem um diploma, né, de ensino superior, você está achando que você... Nossa, cara, não. Você está lá sem evoluir, continua apertando o botão, sem perspectiva de ter uma melhora, ganhando um salário que, né, se você não estiver satisfeito, vai ter 20 para entrar no seu lugar. Exatamente. E aí? Como é que você faz isso? Então, é nesse sentido que eu falo, buscar, mas entender que você fala, não sei, eu estou hoje nesse escritório aqui e está fazendo sentido isso para mim. Amanhã tem um nicho melhor, eu vou aprender aqui e vou para lá. Ou então, está num grande escritório? Ótimo, você já aprendeu tudo que você tinha que aprender? Aprendi. Você vai crescer nele? Não. Vai embora. Outra coisa que eu quero somar aqui com uma pergunta é, por exemplo, eu converso com alguns advogados e eu pergunto para eles, quanto é que você quer ganhar no mês? Quanto é que você quer ganhar este ano? Então, quantos processos você vai precisar pegar para Sim. ter essa quantidade de dinheiro para que você venha realizar os seus sonhos, venha realizar suas metas? Quantos processos familiares você quer pegar para pegar mais experiência? Então, você tem que ter tudo isso planejado. Ah, vou pegar processos de trabalho, justiça do trabalho, vou pegar processos familiares para que eu possa ter uma experiência. Então, mostre tua diversificação. Quantos processos você quer ter durante o ano? E você vai correr atrás desses processos. Correr atrás como? Através do marketing, através do Instagram, através do Facebook, através do LinkedIn. Não é? Contrata um tráfego pago, não é, gente? Contrata um tráfego pago e vocês podem ter... Ah, eu ganho pouco, o advogado paga pouco. Gente, tem pessoas aí que pagam muito bem. Falta um planejamento, metas claras, se organizar e colocar no papel o valor que você quer fazer durante o mês. Não é que a advocacia, todo mundo precisa de dinheiro, não é que todo mundo... A gente precisa pagar aluguel, a gente precisa comer, a gente precisa comprar medicamentos, a gente precisa ter um carro, ter dinheiro para colocar gasolina. Sim. Nada vem assim, e agora vem o dinheiro. E agora vem a gasolina vem andando e entra no carro. Não existe isso. Não, né? Não existe isso. Então, um curso de direito, quantos anos são? Então, eu vou terminar tal ano, eu vou investir tal ano, e eu quero saber, dentro desse curso de direito, quanto eu vou trabalhar e levantar por mês. Eu te falo isso porque eu conheço uma advogada e ela fez isso e ela vive isso. Entendeu? Isso aqui não é pensamento, não. Ela fez isso e ela fez muito bem. O carro dela é um carro importado. Entendeu? E ela tá o quê? Não tem problema nenhum. Essa fala no sentido de querer ganhar o dinheiro, essa é uma outra crença. É como se ganhar dinheiro fosse errado. Isso. Mas eu vou colocar, apenas pontuar uma coisa. Em relação ao marketing jurídico, o único cuidado que o advogado tem que ter é porque ele é regulamentado. Isso. Ou seja, a oferta do serviço jurídico ela tem que obedecer os ditames da OAB sob pena de caracterizar a infração ética. Mas se você não aparecer nas redes sociais, se você não tiver na internet, você vai ter problemas. Agora, eu vou dar um exemplo muito claro. Imagine que eu tenha que ajuizar uma ação e eu tenho o arcabouço dela montado, está tudo pronto, né? E eu troco lá o nome das partes ou uma outra coisa, mas a tese está toda pronta e definida. E eu vou ganhar, vamos colocar aí 10, 20% do valor econômico, do conteúdo econômico que eu estou discutindo. A questão é, uma ação que você vai discutir R$1.000, R$10.000, ela vai te dar o mesmo trabalho de uma ação de R$1 milhão, de R$10 milhões. É o mesmo trabalho. Então, esse talvez seria já... A pessoa fala assim, eu gosto de advogar,
adoro, faço por amor, por vocação, tá tudo certo. Mas aonde eu vou investir o meu tempo e a minha Isso. energia para pegar? Por exemplo, um outro tipo de advocacia, que é a questão da consultoria. Hoje, infelizmente, eu falo aqui do Brasil, a nossa realidade do judiciário é uma realidade complicada. Ou seja, hoje demora muito tempo para você ter um desfecho no contencioso, no litígio, as coisas não são tão rápidas. Mas existem advogados que vão trabalhar com consultoria, que vão analisar contratos, que vão ser, eles vão entrar no início de uma situação onde eles exercem e acabou. Ele não vai mais depender de um resultado jurídico, de um julgamento que vai acontecer só. Então, numa situação dessa, além de se ter essa mentalidade do quanto eu quero, né, de eu traçar meus objetivos e construir, a pessoa tem que começar a olhar de uma maneira lógica. Ou seja, ela fala assim, não, eu não vou advogar em tais casos porque não vale a pena, não vai me ter o retorno que eu tenho. Poxa, professor, mas isso aí não seria algo antiético? Não, não é. Porque o que é antiético hoje, acho que tem que ser deixado bem claro, é porque tem muita gente que está precisando sobreviver. Está precisando advogar para sobreviver. E para sobreviver, o que ele faz? Ele vai cobrar lá um valor ínfimo, um valor que não significa nada, absolutamente nada para fazer uma audiência. E isso daí é muito complicado, porque o que acontece? A pessoa está acostumada hoje a ir numa consulta de um médico, que estuda tanto quanto um advogado, e ela paga o valor que for, por quê? Porque ela está preocupada com a saúde dela, ela quer ter um bom profissional. Só que a hora que ela vai procurar um advogado, ela desmerece o trabalho desse advogado, ela não sabe o quanto esse advogado teve que estudar para chegar naquele ponto, e aí fica como se fosse um leilão. E muitas vezes são os próprios advogados que são culpados por isso. Porque não se valorizam, porque nivelam para baixo. Então, isso causa, inclusive, um desprestígio para toda, né, a profissão. Então, é muito grave isso. Então, pegar e falar, não, vou saber, vou trabalhar com pessoas jurídicas, vou trabalhar com empresas que têm um porte econômico e possam me ajudar. Então, tudo certo, né? Se organizar, se valorizar, saber dizer não. Valorizar os anos, né, que ficou na universidade. E dizer não preparou. é libertador. Dizer não, aprender a dizer não, Isso. é libertador. É como é que algo que as pessoas frase que assim, nem tudo que é lícito me convém. Pode ser lícito para você, pode ser lícito, mas não pode ser lícito para mim. Né? Então, dentro disso. Mas eu tenho uma pergunta aqui. Então, como é que partiu essa ideia para a sua mentoria no exame da ordem? Como foi essa ideia? Aí o que acontece? Na condição de professor, eu detectei o quê? Que as pessoas elas não conseguem na faculdade assimilar esse conteúdo prático. A prova da OAB, ela tem uma primeira fase, que é de questões objetivas, são os testes, mas na segunda fase você tem que ter a prova prática, ou seja, você tem que fazer uma petição na condição de advogado. E eu tenho uma trajetória muito grande, porque eu falei, como eu disse, são 30 anos onde eu aprendi, por onde eu passei nos escritórios, eu já tive no Tribunal de Justiça, eu conheci do lado de lá, né, dos juízes, e isso fez com que eu, de uma certa forma, eu conseguisse simplificar as coisas para os alunos. Ou seja, hoje, a pessoa ela chega e fala, nossa, mas eu não tenho essa experiência, eu não tenho essa bagagem. E aí a mentoria surgiu disso. Os próprios alunos me procurarem, professor, eu não consigo, professor, eu não tive condições de, durante a faculdade, deixar o meu trabalho para trabalhar, para estagiar no escritório. A própria faculdade, o estágio não foi muito bom. Então, nesse aspecto, o que eu falo? É possível você pegar uma pessoa que tem conhecimento zero de prática, e ela conseguir adquirir esse conhecimento necessário para ter a segurança e fazer, né, essa prova da OAB, sim, é possível. É possível. Lógico, não é mágica, né? Porque tem pessoa que fala assim, nossa, eu comprei a mentoria, então amanhã eu vou passar na OAB. Não. Eu lembro de uma última aluna, né, que me procurou, e eu falei com ela, escuta, né? Porque o bom da mentoria é que ela é individualizada, apesar de eu dar aulas coletivas, mas ela é personalizada. Qual que é a tua necessidade? E eu lembro que eu falei para ela, quanto tempo você pretende estudar?
Ah, vou estudar 1 hora por dia. Eu falei, não, 1 hora por dia você pode ter o melhor mentor do mundo, que não vai dar certo, né? Mas a experiência que eu tenho coletado e o feedback que eu estou tendo é muito bom, no sentido de que a gente vai criando estratégias, a gente vai facilitando, abreviando caminhos. Acho que a palavra-chave da mentoria é: eu vou te fazer com que você ganhe muito tempo na sua preparação. E aí é aquilo que eu falo, as pessoas elas demoram, elas acham que a faculdade deveria prepará-las. Então, como a faculdade não preparou, ela fica esperando. Esse é o erro, né? Então, ao passo que o aluno que já procura uma mentoria, ele fala assim, não, eu já sei que eu tenho um probleminha para resolver. A própria pandemia atrapalhou muito, né? A É gente verdade. ainda está vivendo o efeito da pandemia. Mas aí eu pego e fico ali na cabeça, a gente já faz aquele trabalho, eles ficam loucos, assim, mas é uma experiência muito positiva. Eu gosto muito de fazer isso. Deixa eu só ler aqui os últimos comentários. Pessoal, se alguém tiver alguma pergunta, a gente já vai terminar a nossa live. Tá? Tem aqui uma pergunta muito interessante. Não uma pergunta, é uma afirmação pela sua resposta, professora. A Maria, acho que Maria Helena, ela falou assim: um advogado precisa ser psicólogo, ter sintonia de vivência pessoal e agregar acolhimento. Não é isso que você falou ali, né? Sim, sim. É aquilo que eu falo. O grande problema, né, para finalizar a nossa live, o advogado ele não pode ser transformado num robô. E isso, infelizmente, está acontecendo. Então, é um robô que tem lá um conhecimento técnico e ele vai para o mercado como se tudo, se aquela lei, a letra da lei fosse suficiente para resolver o problema das pessoas. Não, não funciona assim. Então, você quer prosperar, você quer crescer, você tem que entender as pessoas, você tem que agregar mais conhecimento. Conhecimento jurídico, você vai trabalhar dentro do processo, mas saber falar com as pessoas, saber ouvir, ter essa humildade, né, de aprender, e isso faz toda a diferença. É isso que você vai passar confiança, é isso que você vai passar excelência, né? Então, a excelência não está tão somente em você saber o assunto técnico, está em você respeitar as pessoas, em ouvir, em manter essa relação da maneira mais saudável possível. Então, hoje se fala muito em experiência, né? Não, vivi uma experiência. Mas é uma experiência, você estar com as pessoas. Então, se você é um advogado que não gosta de ver gente, não gosta de falar, você não quer ter contato com ninguém, você Não acha quer que você está se muito... relacionar? Desculpa, você está na profissão errada, você tem que Errada. trabalhar em alguma coisa lá longe que você não vai ver ninguém, está tudo certo, lá você vai ser Exatamente. feliz. Mas é realmente, precisa agregar esses novos conhecimentos. Eu tenho uma pergunta do Moisés. Desculpa, Moisés, a gente não viu porque as pessoas vão fazendo pergunta, vão escrevendo suas frases, mas veja só. Moisés falou assim, faltou a minha, que fiz lá em cima. Direitos das crianças. Por que o senhor acha que não é valorizado nas instituições os direitos das crianças? Então, o curso de Direito, ele ficou por muito tempo engessado. É incrível falar isso, mas desde a época lá do Império, quando começaram os primeiros cursos jurídicos, teve um período de 150 anos de congelamento das matérias. Uau. Isso é algo que eu descobri lá no meu doutorado e eu quase caí da cadeira. Então, hoje, você chega e fala assim, por quê? E eu devolvo a pergunta. Eu conheço o Moisés, o Moisés que trabalha no Conselho Tutelar, pessoa maravilhosa. Mas o que acontece é o seguinte, por que que no Brasil hoje a gente tem tanto problema com criança? Por que que no Brasil hoje a gente tem tanta fome? Por que que no Brasil hoje a gente tem tantos assuntos? Porque não é prioridade. Então, se coloca lá, né? Ah, precisa ter a criança e adolescente. Mas qual que é a carga da matéria? A carga da matéria é uma aula mínima, por quê? Porque não é interessante. E aí tem a criança, tem o idoso, né? Tem N direitos, nichos, vamos falar assim, de necessidades que deveriam ser trabalhadas. Só que a gente tem uma tendência de um curso que está reduzido. Hoje o curso de Direito ele ainda tem 5 anos, mas já teve projeto de reduzir para 3 anos. Uau. 3 anos. Então, aquela tal coisa, você vai aprender noções, olha, noções de direitos, noções... E está tudo certo. Então, a questão é, não existe prioridade. Só que aí não é culpa da instituição. Exatamente.
Aí você tem que chegar lá e falar, olha, vamos no Ministério da Educação, vamos ver porque tem. E cá entre nós existem N interesses envolvidos, né? N interesses envolvidos. Então, existe lá o interesse, por exemplo, de não ter mais professor presencial. Para não ter um professor Daniel que está falando as coisas que eu estou dizendo aqui. Né? Então, já vamos deixar uma aula gravada lá e o aluno já sabe o que ele precisa. Então é muito complicado. O buraco é um pouco mais embaixo, né? Vamos falar assim. Gente, eu fiz essa live maravilhosa aqui com o professor. Se alguém tem alguma pergunta, mas eu gostaria já desde já, não é, que vocês entrassem em contato com ele. Eu vou deixar o Instagram dele lá na postagem. Isso. E perguntando a ele sobre a mentoria, sobre as suas necessidades, né, como advogado, as suas dúvidas, eu tenho certeza que ele vai estar lá para ajudar vocês e a responder. E aqui também, pessoal, eu gostaria que vocês deixassem escrito alguma pergunta, alguma dúvida aqui que eu ou o professor, principalmente o professor, ele vai poder te responder essas perguntas, não é? Sim, Vai com dar essas certeza. respostas de forma técnica, de forma profissional. E, por favor, pessoal, não deixe de dar o seu coraçãozinho, o seu like, porque, como você sabe, o Instagram, ele vai aonde que a gente, naquela época, na tempo do meu avô, existia um Instagram para nos ajudar a ter clientes e fazer conteúdos. Aqui eu aprendo muito no Instagram, né? A ter Com certeza, conteúdos todos nós. que possa fazer a gente despertar e dizer, opa, eu preciso mudar nisso aqui e começar a se mover e ter ações sobre isso, né? Então, Sim, pessoal, com deixe o seu certeza. like, comente e, se possível, divulgue essa live, que não é todo o tempo que a gente tem um professor aqui de direito. Vamos honrar tanto tempo que ele estudou, que ele se preparou, né, para estar aqui. E ele, como ele falou, na mentoria dele, ele diminui o tempo para vocês. Ele vai diminuir o tempo, né, para que vocês já cheguem no momento exato e já memorize e não perca tempo, né? E conquiste os alvos e os sonhos que vocês têm. Professor, muito obrigado. Agora é com você, a gente termina com suas palavras de gratidão aqui. Bom, eu que agradeço a oportunidade. Como eu disse, é um prazer, né, tá aqui com você. E eu amo estar aqui na internet. Eu tenho que dar a mão à palmatória. Há alguns anos atrás, eu falava assim, eu não gosto, não quero saber, não sou curioso da vida dos outros. Mas hoje eu falo para todos os meus alunos, você tem que se conectar, não tem conversa. O que você tem que fazer é separar. Né? Tem coisa boa e tem coisa que não é legal. Então você tem que ter esse discernimento. Mas, assim, eu sou muito grato e falo, quem tem lá, professor Daniel Venturini, eu estou cada vez mais trazendo esse conteúdo diferente, no sentido de, olha, não é só direito, é muito mais. E assim, tem uma coisa que eu prezo muito, né, na internet. Você tem que ser você mesmo. Ou seja, quem tem aula comigo sabe do jeito que eu sou, sabe do jeito que eu penso. Eu sou bem direto na forma que eu falo. Mas é aquela tal história. Eu estou à disposição. Eu sinto muito prazer em ajudar as pessoas. Então, vão lá, veja. Se tiver alguma dúvida, na medida do possível, eu tento responder com a maior brevidade. Mas foi muito gostoso. Eu só tenho a agradecer o convite. Fiquei muito feliz de estar aqui com você. E outra coisa que eu queria somar aqui nessa sua despedida é que, veja só, eu tenho amigos que são advogados aí no Brasil. Eles fecham contrato com pessoas que vivem aqui nos Estados Unidos com advogado no Brasil, para resolver os seus problemas no Brasil. Então, a internet, uma pessoa que está vendo a nossa live, ela pode entrar em contato com vocês, advogados. Sim. Agora, se vocês não estão fazendo live, aqui os escritórios de advocacia, com relação à imigração, eles fazem live uma vez no dia, professor. É uma vez no dia que eles fazem live. E está sempre falando do processo imigratório aqui, das leis, familiar, violência doméstica, sempre eles estão falando. Porque eles estão mostrando, ei, pessoal, eu estou aqui, qualquer dúvida, qualquer problema, eu estou aqui. Então, isso aqui já é café com leite, todos os dias. Sim. Já entra e tem que começar. O Brasil tem esse delay, mas vamos correr atrás, dá tempo. Vamos correr atrás, exatamente. Gente, muito obrigado.
por vocês estar aqui. Obrigada às mulheres, obrigado aos homens. Professor, muito obrigado. Eu que agradeço. Então, foi um momento riquíssimo de aprendizagem, né? Aprendi muito com você aqui, com seus alunos, com as perguntas que foram de autorrelevância, né? E a gente conseguiu responder e todo mundo saiu feliz. Pessoal, gratidão, professor. Gratidão. Vamos marcar uma próxima live com outro Fico no tema. aguardo. Obrigado. Tchau, pessoal. Nada. Tchau, tchau.